Boa noite a todas e todos. Cumprimento a todos na mesa também, na presença na pessoa do vereador João Paulo Rilo, que preside essa audiência pública. E eu vou fazer uma fala muito rápida, porque eu acho que a gente deve privilegiar essa noite, ouvir técnicos, pessoas que conhecem toda a situação hídrica de Rio Preto e que têm mais propriedade para nos ajudar a entender isso que se desenha. Mas tem algumas coisas que me causam um certo incômodo, quando se fala, por exemplo, que não existe outra alternativa senão buscar água no Rio Grande. Esse é um ponto. O outro ponto é quando essa água terá que ser captada no Rio Grande. E aí, quando a Jaqueline fala assim que usa-se as águas do aquífero de forma predatória, eu digo que não são só as águas dos aquíferos. Usa-se recursos hídricos em Rio Preto de forma absolutamente predatória e há muitos anos. Então, eu quero fazer um raciocínio muito simples. Rio Preto já foi abastecido apenas com captação de água superficial. Aí você vai dizer, bom, mas a cidade cresceu. Óbvio que a cidade cresceu, muitos empreendimentos, indústrias vieram para Rio Preto. Algumas que utilizam exageradamente recursos hídricos, e se a gente pensa que uma cidade que pode sofrer um colapso, uma cidade que tem limitações, isso também deveria ser objeto de planejamento da cidade, desse crescimento. A gente vê uma cidade que não para de expandir a sua área urbana, às custas de aterramento de nascentes, de assoreamento de córregos, as águas superficiais cada vez se tornando menos disponíveis, e isso é falta de planejamento, isso é falta de responsabilidade. E quando o SEMAI diz, nós não vamos endividar o município, quem está tomando esse recurso emprestado é o SEMAI, nós temos crédito junto à Caixa Econômica, eu digo, quem vai pagar a conta do SEMAI? É o SEMAI ou somos nós? Com toda certeza seremos nós, né? Esse empréstimo vai ser rateado por todos nós. Então, como eu disse, eu não vou me estender muito na minha fala, mas eu acho que tem raciocínios que são muito simples. E quando a gente pensa que Rio Preto está crescendo, que Rio Preto continua crescendo, que Rio Preto continua trazendo indústrias, que Rio Preto continua não fazendo uma seleção com base num planejamento estratégico do tipo de indústria que cabe nessa cidade, quando Rio Preto não pensa estrategicamente que continuar expandindo a área urbana, aumentando o número de vazios urbanos, que essa cidade está se tornando caótica, porque não se dá conta de cuidar de uma cidade no tamanho que essa cidade está assumindo para o número de habitantes que tem. Cada loteamento, eu arrisco a dizer aqui que ele não tem uma taxa de ocupação de mais de 40%. Cada novo loteamento, cada novo condomínio. E a cidade continua nesse ritmo. E ainda tem gente que diga que isso é desenvolvimento. Para quem? Porque eu tenho certeza que para a maioria dos munícipes isso não significa desenvolvimento. Então, o que eu penso é que nós precisamos trabalhar e pensar nessa cidade de forma planejada e estratégica. Qualquer outro tipo de pensamento, ele, no mínimo, conduz a gente a um colapso. Antes de entrar aqui, estávamos conversando ali fora, e Décio, que é nosso companheiro também de luta aí na AMA, né, por um mundo, por uma Rio Preto um pouco mais justa e para todos, né, ainda falava, todos esses planos e estudos foram feitos há quantos anos atrás? E o que a gente tem o que a gente tem assistido nos últimos 5 anos? Rios na Amazônia secando, o Rio Grande do Sul embaixo de água. Será que alguém acredita que Rio Preto está acima de tudo isso? Que aqui a gente pode brincar de tomar decisões, de decidir por uma população, de decidir por quase 500 mil pessoas, meia dúzia sentar e tomar decisão? São estudos técnicos. Quantos estudos técnicos foram feitos? Só o de pegar água no Grande? Não existe nenhuma outra possibilidade? Quantos outros estudos foram realizados para deixar claro hoje que a única alternativa é a captação no Grande? O mundo inteiro fala em meios alternativos para se tornar esse recurso que está cada vez mais escasso. A água ela não desaparece, mas ela se torna indisponível.
E quantos países estão trabalhando e pensando em alternativas, em tecnologias para mudar esse ritmo, para mudar, para fazer com que essa roda gire diferente e para que a gente não viva dias tão piores do que os que já vivemos. A impressão que eu tenho é que a administração de Rio Preto a administração municipal administra esse município como se não houvesse amanhã. E acontece que nós todos ansiamos por um amanhã. E para isso a gente precisa de responsabilidade e comprometimento, que no meu entendimento é o que tem faltado. Então eu concluo aqui a minha fala e espero realmente sair hoje daqui com esperanças de que a gente consiga caminhar num ritmo mais responsável por esse planeta, pela nossa vida, pela vida daqueles que nós vamos deixar ainda por aqui, que eu insisto em pensar que a nossa capacidade, a nossa inteligência, ela deve, em algum momento, agir a nosso favor, porque até aqui parece que ela tem trabalhado contra, né? Mas eu ainda acredito, ainda insisto em acreditar na humanidade. É isso. Obrigada. Obrigado, Silvana. Acho que a Silvana queria... Bem rápida a intervenção deles, depois nós vamos começar já a chamar aqui os inscritos. Tem 9 inscrições e encerrou as inscrições, viu, gente? Eu pedi 30 segundos aqui para o Paulo, só para fazer uma reflexão, porque se eu saísse daqui sem falar isso, eu acho que eu não dormiria essa noite. Eu iniciei minha fala dizendo que deixaria para os técnicos falar, né, porque realmente eu não sou especialista em saneamento, mas eu tenho uma formação técnica em meio ambiente que me permitiu estudar climatologia, hidrologia, ecologia aplicada, e eu fico estarrecida, né, porque a gente está falando aqui de uma obra que vai levar 5 anos para trazer água do Rio Grande para Rio Preto, e a gente fala como se estivesse dentro de uma bolha. A gente está vendo aí o mundo inteiro sofrendo com eventos climáticos extremos, a gente está vendo esse planeta enlouquecido, e não é por acaso, tudo isso é exatamente por situações como essa que nós estamos vivendo aqui hoje, e eu me lembro que eu deixei claro na minha fala que eu identifico aqui muita irresponsabilidade. E eu digo mais, daqui a 5 anos nós não temos garantia de que vamos captar água no Grande, de quanto tempo essa água vai nos servir, porque nós não estamos dentro de uma bolha, porque o mundo está ficando de pernas para o ar, porque é preciso pensar e tomar decisões com responsabilidade, buscar caminhos para além de esgotar recursos. Esgotamos os aquíferos, agora vamos buscar o Grande, depois que esgotar o Grande, vamos para o Paraná, depois para o Rio da Prata, vamos até o mar, como que fica? Então, eu acho que já passou da época da gente pensar com responsabilidade, buscar alternativas, o mundo inteiro está buscando alternativas, porque essa água, que é um recurso teoricamente finito, como eu disse, ela fica indisponível. Basta você ser irresponsável na captação, no manejo, na utilização, no não reuso. Então, a gente precisa evoluir muito nessa conversa. E eu fico satisfeita de saber que nós vamos ter audiências públicas para que a gente possa começar a mudar o rumo dessa nossa história. Porque hoje, o sistema que a gente vive, ele é de fato um sistema predatório. E a gente precisa mudar isso. E precisa mudar já. Boa noite a todos aqui presentes, vereadores, população que pensa a cidade, está aqui. Bom, eu gostaria de dizer que a gente já bebeu bastante água aqui, mas eu garanto para vocês que da água do Grande eu não beberei. A médica disse que eu não tenho tanto tempo de vida, então eu acho que nos 30 anos, 15 anos aí, que ela me deu 15 anos em 2020, então resta aí uns 13 ainda. 13 anos a água não está aqui, né? Então da água do Grande eu não beberei. Bom, vamos lá. É sabido que esses impactos negativos da captação da água do Grande, né? São muitos, mas eu não vou aqui falar muito sobre meio ambiente, porque meio ambiente não dá voto, né? A gente vota nos nossos representantes e eles desprezam depois a nossa luta, a luta ambiental. Porque muitas vezes nós tivemos nessa casa
lutando para não se colocar áreas de nascentes em perímetro urbano, mas fomos ignorados. Falar do uso predatório, está aqui, né? São 100 e tantos anos de Rio Preto, sem cuidado, sem amor nos mananciais, e agora querem viver essa situação, né? Do crescimento desordenado, a gente já falou, e de áreas inclusas em perímetro urbano, e áreas de nascentes. Viemos aqui, mostramos os mapas para os vereadores. Marco Rilo estava junto com a gente. Eram poucos vereadores, o Pedro também. Mas, infelizmente, a gente era ignorado. Para vocês terem uma ideia, até hoje, a secretária de Meio Ambiente, tá lá, vai fazer 8 anos, não nos mostrou ainda o mapa das nascentes. Quer dizer, são 100 e tantos anos e Rio Preto não tem o mapa das nascentes, o diagnóstico de como estão essas nascentes. A gente não sabe quantas tem, quantas estão vivas, quantas... Gente, é um absurdo isso. Mas buscar água no Grande, tem projetos, tem dinheiro, né? Falar também dos loteamentos clandestinos, né? Que foi entregue hoje de manhã aí, as escrituras aí, para os moradores dos loteamentos, porque eles vão ter que pagar agora uma tarifa, né? Que é o projeto de regularização fundiária, né? Então, mas só que essas áreas, esses 100 e poucos loteamentos, não tem saneamento. A água lá não é tratada, não é o SEMAI que cuida da água lá. Eu comprei um terreno no Alphaville que até hoje eu não pude construir. Isso comprei em 2001. Até hoje eu não pude construir no Alphaville, porque não tem saneamento básico, não tem tratamento de água, não tem tratamento de esgoto. Mas o município quer buscar água. Tem dinheiro para buscar água, mas não tem dinheiro para sanear esses loteamentos. E essas famílias, essas crianças, gente, a doença que mais afeta as crianças é a questão do saneamento. Isso não afeta só na saúde, saúde mental também. A gente também não fala aqui, o município, os vereadores não criam leis de incentivo para quem, por exemplo, como o Léo, o bombeiro, mostrou para mim lá na casa dele. Ele tem um projeto de captação de água de chuva lá, de uma piscina enorme, acho que 3 mil litros, 5 mil litros de água. Ele pega 10 mil litros? Aí. Então imagina se cada morador de Rio Preto armazenar 10 mil litros de água em cada casa. Eu sei que não é possível, mas só acho que seria quantas vezes mais o que o SEMAI quer buscar no Rio Grande. Então não tem esses incentivos. É meio ambiente, né? Ele é maltratado aqui pelas leis também. Deveria ter o IPTU verde, diminuir a taxa de imposto dessas pessoas. Da mudança climática, né? Quando a gente fala de mudança climática, olha que o mundo está vivendo, mas a gente, quando fala do mundo, pensa no Brasil, porque a gente está vendo pela televisão toda essa tragédia do Rio Grande do Sul. Há pouco tempo, a seca na Amazônia. Então, agora o fogo no Pantanal. Quer dizer, nós eleitores, temos que eleger e temos que ter dos nossos vereadores, candidatos à prefeitura, políticas públicas para mudança climática. Não tem condições. Rio Preto está ficando insuportável o calor em Rio Preto. Mas só que nós temos uma secretaria que vive dando laudo para se cortar a árvore. Mas dirigindo aqui aos vereadores, vocês votando a favor desse projeto, vocês estão dando um cheque em branco. Mas não é no nome de vocês, não. É no nome da população, porque somos nós que vamos pagar isso. Então, vocês saindo daqui, vocês têm que voltar para a base de vocês. Vocês querem voltar aqui o ano que vem, não querem? Então, para isso, vocês têm que voltar na base de vocês e explicar, se vocês votarem a favor desse projeto de 650 milhões, o que vocês vão dizer para eles e até para os filhos, porque essa dívida vai ficar para os filhos também. Então, se há possibilidade de outra maneira, é importante que vocês pensem. Agora, eu quero deixar registrado também que eu,
Paulo César de Jesus, sou contra a captação da água do Grande, porque eu bebi na fonte do professor Samir Baixa, bebi na fonte do professor Arif, que eles declaram que tem alternativa para Rio Preto, sem precisar buscar água no Rio Grande. Então é isso, muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Décio. Depois o Leonildo e o Juraci encerra as inscrições. Boa noite a todos. Canalha é o nome de uma música do Walter Franco. E o refrão da música diz assim: é uma dor canalha. E eu penso que dor canalha é o que um gaúcho que perdeu tudo que tinha 2 vezes em 6 meses deve estar sentindo hoje. E por que eu estou invocando a dor canalha das pessoas que não têm como lutar contra as mudanças climáticas? Porque nós tratamos aqui de um empréstimo, de uma captação de água, como se ela fosse um evento isolado. Como se tratasse, aliás, todo mundo fala de recursos hídricos, como se você fosse ali num depósito buscar um troço. E você esquece que está tudo interligado. Existe um plano de mudanças climáticas feito por esta administração que prevê que em 2050, daqui a meros 26 aninhos, Rio Preto vai estar, prestem atenção, 4,8 graus mais quente do que é hoje, em 24 anos. Enquanto a previsão global é de aquecer 1 grau até o fim do século. Rio Preto não vai ser habitável se a gente não detiver a progressão do aquecimento local. E o que isso tem a ver com a água? Uma coisa muito simples. A solução é a mesma para as duas coisas. A gente fala do manancial de superfície, o Rio Preto, o Palácio das Águas, como se ele fosse uma coisa estática. Está aí, ele não consegue produzir mais. Ele inclusive vai ser contaminado, ele vai ser morto. Esquece o Rio Preto. Gente, árvore na nascente, proteção de mata ciliar, infiltração, barreirinhas. Existem centenas de técnicas para aumentar a percolação, aumentar a infiltração, aumentar o fluxo do rio. E essas mesmas técnicas abastecem o aquífero Bauru, que é recarregado aqui, ao contrário do Guarani, que leva todo aquele tempo que o professor Samir falou. Então, assim, a gente não pode tratar cada tema da crise. Outra coisa, água e energia são a mesma coisa. A gente está captando água sem considerar que a escassez geral de água vai aumentar cada vez mais o custo da energia, e essa água que nós estamos captando está 60 metros abaixo da gente. Ela tem que ser bombeada para cima continuamente. E isto é energia, de novo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: Rio Preto usou a água do Rio Preto, a água de superfície, e cuspiu nela. Para não dizer coisa mais forte. Ignorou a proteção do rio, ignorou a mata ciliar, deixou urbanizar as áreas de recarga do rio. Rio Preto usou o Bauru e cuspiu nele. Liberou para quem quer que quisesse furar quantos poços quisesse, sem nenhuma justificativa de para que está usando, qual é a vazão que é feita, e até hoje isso persiste. Então Rio Preto não olha para o consumo, trata suas fontes de água como se fossem coisas descartáveis e agora vai buscar a água onde tem. A solução para a cidade é cuidar da água que tem. Cuidar
da arborização que tem. Nós estamos em ano eleitoral vendo um monte de árvores sendo removidas da cidade, né? Então, pode ser que a gente tenha que recorrer ao Rio Grande eventualmente, com certeza. Nós não podemos descartar nada. A prioridade é o abastecimento da população. Mas se você não questiona esses poços do Bauru, com quem estão e para que está sendo usada essa água? Porque uma parte deles é poço público. Mas se fala de 4.000 poços privados que nós não sabemos quem tem nem para que usa. Por que o município não controla isso? É a nossa fonte de água. Por que o município não arboriza agressivamente a nascente do Rio Preto para restaurar? Nós temos córregos morrendo, nós não temos até hoje um mapeamento das nascentes. Nós estamos avançando com a área urbana, ignorando os vazios urbanos, em cima de fontes de água e fontes de verde que são imprescindíveis para a nossa sobrevivência térmica, para começar. E por que não juntar o combate ao calor com o combate à escassez hídrica? Então, só respondendo para o professor Baixa, é fundamental a gente estar atualizado, sim, com a ciência. E a ciência diz hoje que as coisas não podem mais ser tratadas isoladamente. Existe um sistema, e é sobre esse sistema que o poder público tem a obrigação de atuar. E eu quero encerrar dizendo que é lamentável que na política contemporaneamente tenha se usado tanto e tão em vão a palavra canalha. Mas as pessoas daqui a 10 ou 20 anos que se referirem a fenômenos meteorológicos que são perfeitamente previsíveis, embora a gente não possa dizer quando vão acontecer, como desastres naturais, estes serão tratados como canalhas. Porque é tudo previsível, foi tudo produzido por nós e nós temos responsabilidade de resolver. Obrigado. Obrigado, Décio.